Era uma vez uma guerra que aconteceu no campo militar de São Jorge. Aqui, em 14 de agosto de 1385, os portugueses, apesar de menor número, venceram os castelhanos na Batalha de Aljubarrota. A vitória firmou uma aliança política com a Inglaterra, que perdura ainda hoje, e pôs fim à disputa pelo reino de Castilha e León, dando início à época gloriosa dos descobrimentos. As imagens são da Reconstituição, uma das atrações do Centro de Interpretação da Batalha, erguido no local do conflito. Esse monumental conjunto arquitetônico foi uma consequência daquela vitória. Dom João I, já eleito rei de Portugal, no campo de batalha, na véspera, prometeu a Nossa Senhora construir uma grande casa de oração caso saísse vitorioso. E, portanto, logo que essa vitória se concretizou com uma derrota extraordinária da hoste castelhana e dos seus aliados, imediatamente, 2 anos após, estava a ser construído esta grande casa de oração. Na época, tudo era uma novidade. As soluções estéticas e os arquitetos escolhidos, o português Afonso Domingues e o catalão Huguet, foram os primeiros a projetar a obra. Evidentemente tem toda uma influência de um contexto europeu do gótico, não é? Que os mestres iam aprendendo uns com os outros e depois acabavam por construir obra influenciados, obviamente, mas não tem nenhum paralelo na Península Ibérica. Temos que ir buscar as influências deste pórtico mais longe, à Europa, ao grande estaleiro da inovação do gótico, é lá que temos que filiar esta obra. Evidentemente, essas esculturas são santos, né? Santos, profetas, os apóstolos, os 4 evangelistas que rodeiam Deus, não é? Na sua plenitude, Criador da Terra. Mas é interessante também que isto é, no fundo, a entrada na plenitude celestial. Para quem compreendesse a simbologia, a entrada neste momento era também a entrada no reino dos céus representado na Terra. Era essa a evidência mais concreta deste percurso. Quem nos acompanha nessa viagem pelo mosteiro é o diretor, Joaquim Rúvio, historiador e especialista em conservação de patrimônio. Estamos perante um espaço que é muito importante por 2 motivos. É o primeiro espaço dedicado inteiramente como capela onde estão sepultados reis e príncipes e, portanto, é o primeiro panteão régio existente em Portugal. E o Dom João I, já numa fase avançada da sua vida, solicitou ao arquiteto que construísse uma capela para ele e para os seus filhos, onde todos ficassem juntos, dando a ideia de uma unidade familiar que se perpetua no futuro mesmo após a sua morte, vincando a importância desta nova dinastia. Esta é a geração de descobrimentos modernos que lançou Portugal na grande epopeia das conquistas e descobrimentos modernos, onde Portugal foi pioneiro conjuntamente com Castela. Os filhos deste casal, Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, uma princesa inglesa, acabam por ter uma cultura vasta e são homens que marcaram a nossa história. O infante Henrique está aqui sepultado conjuntamente com os seus irmãos e os seus familiares e os seus pais. Há outra personalidade muito importante, essa sim que marcou a história geopolítica indiretamente do Brasil e de toda a América Central e do Sul. Foi o rei do Tratado de Tordesilhas, Dom João II, conjuntamente com os reis católicos, na sua partilha das novas descobertas, acabaram por chegar a um acordo de divisão do mundo em 2, a partir da linha, é o chamado Tratado de Tordesilhas. E precisamente hoje o Brasil fala português e todos os países limítrofes falam castelhano, precisamente porque nessa divisão que as 2 monarquias fizeram para chegarem a um acordo e não entrarem num conflito sistemático pelas novas terras, o Brasil ficou com posse dos portugueses e a partir dessa linha para lá
ficou da posse dos castelhanos. E, portanto, há aqui uma importância indireta deste Tratado de Tordesilhas na história geopolítica do Brasil. E está aqui. Antes que a obra principal fosse construída, Dom Duarte mandou então erguer esse espaço, que seria o seu panteão. Não deu tempo, mas o resultado foram as capelas imperfeitas. É assim que elas são conhecidas, só que de imperfeitas elas não têm nada. Esta sala faz uma homenagem aos portugueses mortos na Primeira Guerra Mundial. Nós testemunhamos a troca da guarda, um momento que se repete a cada hora desde 1921, quando o espaço recebeu os túmulos de 2 soldados que simbolizam a participação do país no conflito mundial. Andar pelos muitos espaços do mosteiro é se deparar com o interesse de pesquisadores, como o Carlos, que veio de Cabo Verde, na África, para conhecer a história da batalha. Para nós está sendo um lugar muito impressionante, oportunidade de conhecer na prática algo que tínhamos estudado na teoria. Então, como estamos aqui em Leiria, então aproveitamos essa oportunidade para conhecer esse monumento na prática. Já esse grupo de estudantes aprende de uma forma mais lúdica o que significa o mosteiro para a vila de batalha. Sempre por volta das 3 horas da manhã. Frio nem conto. Às 3 da manhã, a primeira oração da madrugada, toda a gente a tiritar de frio, embrulhados numas vestes um pouco mais grossas do que esta. Chegávamos aqui e lavávamos as mãos ali, no lavatório, e depois sentávamos junto àquela parede e junto a esta parede. Hoje, com 8.000 habitantes, Batalha é um lugar pacato, com ruas tranquilas, um centro histórico que preserva suas raízes e, mesmo 7 séculos depois de fundada, ainda conserva no mosteiro a sua maior referência, seu maior orgulho e beleza. Amar Batalha é fácil, basta chegar e conhecer sua história.